from his chamber, go with me, that oil of purity, a giant in full substance, rejoicing now is called to you. Pai, a Tua palavra nos diz, se este povo que se chama por Teu nome se humilhar e orar e buscar a Tua face, que o Senhor ouviria o nosso clamor, e o Senhor sararia a nossa terra, e o Senhor nos converteria a Ti mesmo. E é nesse propósito que hoje nós te pedimos, que o Senhor tenha misericórdia de nossa nação. Neste momento de política, nós rogamos com o mesmo olhar de Daniel, que és Tu que estabeleces os reis e demove os reis. Que o Senhor sabe como agir no meio da confusão. O Senhor pode endireitar os nossos caminhos tortuosos e pode fazer com que o Teu nome seja glorificado neste país. Nós rogamos em nome do Teu Filho Jesus que Tu nos tragas a Tua palavra e fales aos nossos corações, para que em tudo Cristo seja glorificado, vidas sejam alcançadas, os nossos corações se alegrem com a edificação do Teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. E nós vamos continuar no nosso caminhar de Daniel, ainda no capítulo 1. Daniel capítulo 1, nós vamos... este livro foi escrito, depois você repare lá no capítulo 12, que ele foi escrito para que fosse aberto no tempo do fim. Ele era
um livro profético que tem uma revelação para o tempo do fim. Mas nós estamos primeiro andando sobre a questão dos fundamentos entre as duas cidades, a cidade dos homens e a cidade de Deus. Então nós vamos ler ainda o capítulo todo, até o 21º versículo, onde está assim a visão geral dos fundamentos do livro de Daniel. É interessante você observar agora que Daniel foi escrito em duas línguas. Ele foi escrito parte em hebraico e parte em aramaico. Aramaico era a língua da mistura. É uma língua caldeada, misturada, como representa a cultura misturada de Babilônia. Do capítulo 1 a 2:4, ele escreve em hebraico. A partir do 2:4, a 2:3, a 2:4, ele escreve em aramaico até o capítulo 7. E do capítulo 8 em diante ele passa a escrever em hebraico. Isso tem muito a ver com a revelação, porque a primeira parte é fundamentalmente uma revelação para o povo de Deus, o judeu. Depois ele vai falar para as nações, os gentios. Então ele fala na língua dos gentios. E a partir do capítulo 8 ele volta a falar ao povo de Deus, com a língua do povo de Deus. Então nós ainda estamos na linguagem do povo de Deus, não na linguagem dos goim ou das nações. Então vamos voltar a ler todo o capítulo com o Dodô. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A este levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel o de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, a Misael o de Mesaque e a Azarias o de Abednego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido que o dos outros jovens da vossa idade. Assim porias em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe:
a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. E segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência e toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou até ao 1º ano do rei Ciro. O texto dá uma série de informações e, acima de tudo, ele mostra o período do ministério de Daniel, que é cerca de 70 anos. Um jovem que saiu por volta dos 15 anos, que aos 18 anos estaria já servindo na casa do rei, depois de ter passado pela escola, pela academia real, e ter feito o curso brilhantemente, e está agora assumindo a posição de orientar o rei. Nós temos feito aqui uma alusão a 2 cidades, segundo o livro do Santo Agostinho, a cidade de Deus e a cidade dos homens, tentando mostrar que existe 2 realidades, uma realidade terrena e uma realidade que fala de uma outra sociedade ou uma outra cultura, a cultura de Deus ou a cultura de cima. A Babilônia é o esquema dos homens, é terrena e fruto de uma confusão de mistura. Eu falei sobre a língua aramaica ou a língua caldeia, que é um caldeamento, é uma mistura de outras culturas, e também o culto babilônico é um culto misturado. Ele traz os símbolos, os objetos de culto de Israel, como trazia dos assírios, como trouxe dos egípcios, e mistura tudo isto no mesmo liquidificador e mistura isto. Hoje, esse processo é conhecido como Bahá'í, a igreja universalista, que mistura tudo e põe tudo no mesmo liquidificador e mistura aquilo e dá este caldo grosso de confusão, onde judaísmo, cristianismo, budismo, confucionismo, hinduísmo, ismoísmo, vai ficar tudo igual. A luta final, a luta dos últimos dias, vai ser entre o cristianismo autêntico e toda esta mistura. Esta é a luta final. Vocês vão ver cristianismo misturado com judaísmo dá Templo de Salomão em São Paulo. Isso é mistura.
Isso gera um retrocesso histórico e de revelação, porque Deus falou de muitas maneiras e de muitas formas, mas chegou para a sua linguagem final, falando pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Então, essa cultura confusa, ela se nutre da glória pessoal e da vanglória das realizações humanas. É a cultura da meritocracia e do pódio, exibindo a performance dos executivos notáveis, para que eles ocupem um lugar de destaque. Nós vamos ler aqui Daniel capítulo 4, versículo 30, para mostrar. Esse texto foi lido domingo passado, mas nós temos um projeto de andar, abrindo a Bíblia e voltando para o que são as coisas segundo a palavra de Deus. Daniel 4, 30, mostra Nabucodonosor se exibindo. Falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edificarei, não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder para a glória da minha majestade? Você presta atenção, como ele diz aqui, falou e disse o rei, não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder, para a glória da minha majestade? Esta palavra glória, ela determina para onde nós estamos investindo a nossa vida. Quando a glória vem para nós, é Babilônia. Quando a glória vai para o Cordeiro, é Evangelho. É Jerusalém do Alto. Babilônia é mistura. É mistura de culturas. É um caldo grosseiro. A Bíblia usa algumas coisas bem interessantes para mostrar que você não pode misturar algumas coisas. Eu vou só para mostrar isso aqui. Em Deuteronômio 22, 9 a 11, você não pode fazer algumas coisas, como botar jumento e boi na mesma canga. O que ele quer dizer com isso aí? Deuteronômio 22, 9 a 11. Não semearás a tua vinha com duas espécies de semente, para que não degenere o fruto da semente que semeaste e a messe da vinha. Eu vou parar aqui só para dizer o seguinte. Barriga de trigo, já ouviram falar nisso? Alguém aqui, barriga de trigo? É um livro que está bombando. E o autor considera que o trigo, até 1940, ele tinha 14 genes, ou 14 cromossomos. De 1945 para cá, o trigo tem 42 cromossomos. Misturas. Sabe o que deu? Excesso de... Esse que engorda. Glúten. Excesso de glúten. O trigo é mais gostoso, é melhor, mas faz mal. Barriga de trigo está dizendo que nós estamos comendo errado. E é só ler o livro para saber como é que é. Mistura de sementes. Às vezes a gente acha que sabe e vai misturar. O transgênico, tudo bem, vai mexer. Depois, qual vai ser a consequência? E Deus está dizendo lá atrás, não misture sementes, para que não degenere. Não faça mistura. Mistura é um negócio danado. Veja o outro versículo. Não lavrarás com junta de boi e jumento. Por que não vai lavrar com junta de boi e jumento? São duas naturezas diferentes. Jegue tem natureza de jegue e boi de boi. E daí, quando um empaca, o outro vai ter que arrancar? Isso não é implicância de Deus, não. É mostrando
que lé com lé, cré com cré. Cada um com seu pé. Você não pode misturar certas coisas que vai dar problema. Quando Deus fala sobre casamento misto, não é casamento de católico com protestante, ou casamento misto é casamento de filho de Deus com filho do diabo. Quem não é filho de Deus é o filho do diabo. E quando um casa com o outro, o sogro de um dá trabalho para o outro. O que dá trabalho não é Deus, quem dá trabalho é o sogro do filho de Deus. Está entendendo ou não? Entendeu ou não? Você fez essa uma cara de que não entendeu? Depois fica chorando, choramingando. Eu não sei porque que está acontecendo. Você casou com a filha do outro, o que é que dá? Então, não misture boi com jumento na mesma coisa. E também não... Não te vestirás de estofos de lã e linho juntamente. O que tem a ver lã e linho juntamente? São matérias com resistências diferentes. E você vai ter depois um pano que vai sofrer aí um desgaste de modo diferente. Não misture. Não misture. Babilônia é a cultura da mistura. Vai misturar e vai confundir o que é evangelho e o que é religião, e isso gera muito problema. Jerusalém é um tipo da cidade de Deus. Tipo. É celestial e visa a didática da paz. Se nutre da glória divina enquanto adora a Trindade por suas realizações graciosas. Enquanto que Babilônia, a glória vem para mim, para Jerusalém, a glória vai para o Cordeiro. Eu não preciso estar reivindicando ser reconhecido. Eu faço assim, aponto para aquele que é a razão de ser. Quando Pedro, o apóstolo Pedro, estava entrando na porta formosa do templo, no tempo do início do cristianismo, o cara pediu esmola para ele pegou e disse, não tenho nenhum vintém, nenhum trocado, mas tenho, o que tenho te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. O homem saiu pulando de alegria, gritando, todo mundo correu para cima de Pedro, e Pedro botou a mão no peito da multidão e disse, esbarra aí. Eu não tenho nada a ver com isto. Não fui eu que fiz isto. Foi o nome de Jesus que deu a este fé para que ele cresce. E o Senhor Jesus foi quem fez isto. E Pedro aproveitou a oportunidade para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso chama-se, para onde vai a glória? Quando você chama a glória para si, é Babilônia. Quando você põe a glória nos pés do Cordeiro, isto é Evangelho ou é Jerusalém. É a cidade de Deus. A cidade de Deus tem os seus fundamentos pela fé em o nome de Jesus. Ele está citando aqui, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Você vê que Pedro, ele sai de cena. Ele não reivindica. Não, eu sou um homem que tem o poder de orar e sabendo como é que faz? Acontece. Não sou eu, é Jesus. A glória de Jesus. No reino de Deus e na cultura da cidade de cima, a glória pertence a Cristo e vai exclusivamente para o Cordeiro de Deus. Eu gosto muito de Apocalipse 5:5. Apocalipse 5:5 diz que
toda a glória, toda a honra, todos os louvores, todo o reconhecimento pertencem ao Senhor Jesus Cristo, ao Cordeiro de Deus. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Continue. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E, quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Continua. Eu ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Para onde vai a glória? Para nós? Para Ele? Quem quer abrir o livro? Quem é que tem o poder da salvação? Somos nós ou Ele? Glória, pois, a Ele. Então, isto vai mostrar Babilônia e vai mostrar Jerusalém. Quando você fica magoadinho porque não foi reconhecido, saiba que tem mistura de Babilônia nessa história. Por quê? Quando eu faço tudo o que devia fazer, o que eu devo ser considerado? Servo inútil. E o que servo inútil merece? Então, se não merece nada, por que eu estou chateadinho? Será que eu não estou me considerando servo inútil? Eu tenho algum direito nessa história? O que é murmuração? O que é reclamação? Me conta, fala alto. O que é murmuração, reclamação, crítica? O que é isso? Hein? Ninguém quer falar? Estão com vergonha, é? O que é isto? O que é isto? É desconforto, é um desconforto que está... Afinal de contas, eu merecia ser tratado de modo diferente. Você vai ver esses meninos mais tarde, 3 deles são jogados dentro de uma fornalha 7 vezes aquecida, e os meninos, porque eles não quiseram se dobrar diante de uma estátua de adoração ao rei. Eles não quiseram fazer isso, e o rei ficou muito bravo, e disse assim: vamos jogar vocês aí. Ele disse: olha, seu rei, quanto a isso não se importa, se o meu Deus quiser nos livrar, que ele nos livre. Agora, quanto a nos curvar diante dessa estátua, pode ficar tranquilo, que nós não vamos fazer isso. Eles estavam dispostos a adorar somente ao Cordeiro, ao Senhor, a Deus.
No reino de Deus e na cultura da cidade de cima, a glória pertence exclusivamente a Deus. A glória é o tema capilar que nos faz ver em que cidade ou qual das cidades estamos vivendo. Na Jerusalém da terra ou na Babilônia? Na Jerusalém do céu ou na Babilônia da terra? Na cultura secular ou na cultura eterna? Para se pertencer a uma das cidades, para eu pertencer à Babilônia, basta eu nascer neste mundo. Toda pessoa que nasce neste mundo, ele nasce em Babilônia, na cidade dos homens. Para eu pertencer à cidade de Deus, eu preciso nascer de cima. Eu preciso nascer de Deus. O que é nascido da carne é o quê? Carne. O que é nascido do Espírito é o quê? Então tem dois nascimentos. Agora, é bom a gente olhar um pouquinho. Vamos ver João 3:6. João 3:6. Vamos começar com 3, 4, 5, 6, porque isso aí não vale a pena recusar tempo com Bíblia, não. Bíblia é para ser repetida. João 3:3. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Isso Jesus está falando com um religioso, o senhor Nicodemos. O senhor Nicodemos era o doutor da lei judaica. E ele está dizendo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Tá? Verso 4. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nascer da água, você tem que pegar a Bíblia e estudar a Bíblia com a Bíblia. Quando a Bíblia fala de água, nos contextos todos que ela está se referindo a este assunto, está se referindo à palavra. Nascer da água, nascer da palavra. Nascer do Espírito. Se você nasceu só do ventre da sua mãe, você é babilônico, você é Babel, e eu também. Agora, para nascer de novo, nós temos que nascer do alto e nascer através da palavra e do Espírito. Não significa batismo nas águas aqui, não, viu? Que batismo na água nunca salvou ninguém. O que salva é o batismo na morte em Cristo, quando nós fomos incluídos nele no Calvário. Aí nós somos trocados, mudados. Aí sai de Babilônia e entra em Jerusalém celestial. Tem uma outra dimensão de vida, ok? E aí ele diz no verso 6... o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. E aí no 7 também pode ler. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Eu vou bater aqui, só isso aqui. O fato de você ser membro da Primeira Igreja Batista de Londrina não lhe dá o direito de entrar no reino dos céus. O fato de você ter sido batizado nas águas por um pastor qualquer não lhe dá o direito de entrar no reino dos céus. O fato de você ser um dizimista, um contribuinte, um orador, um leitor da Bíblia, não lhe dá o direito de entrar nos céus. O único direito de ter você entrar no reino de Deus é o Espírito Santo ter lhe feito nascer de novo através da obra, da missão de Jesus Cristo aqui na terra. Não tem. Por quê? Eu sou nova criatura porque eu fui batizado nas águas. Você não é nova criatura porque foi batizado nas águas. Você é nova criatura porque foi batizado no corpo de Cristo, na cruz do Calvário. E o Espírito Santo lhe revelou isto. Se isso não aconteceu, você continua com um coração babilônico dentro da igreja.
Coração babilônico vai buscar glória para a Babilônia, vai buscar glória para si, vai ficar criando caso por causa de besteira. Nascer do alto é um milagre, gente, e é um milagre dos milagres. É o milagre dos milagres. E é uma espécie de sequestro benigno de amor. É isto que eu entendo na minha pouca capacidade de entendimento. Quando ele diz lá em Colossenses, vamos ver Colossenses? Não, estamos aqui para isso, né? É para a conferência bíblica, Colossenses capítulo 1, 13 e 14. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Prestou atenção neste. Ele, voltando lá, ele nos libertou do império das trevas. Nos libertou do império. Nós não nos libertamos, nem nós nos convertemos. Nós somos convertidos e somos libertos pela graça plena de Deus em Cristo. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Esta palavra aqui é a palavra que vai identificar a você e a mim como discípulos de Jesus Cristo. Ele disse assim: vocês serão conhecidos como meus discípulos se vocês se amarem uns aos outros, assim como eu amei a vocês. Então, a nossa grife é esta. Não é amor, esse amor sufocante, é um amor libertário, que não encabresta, que não põe regras, que não subjuga, que não impõe qualquer obediência à custa de imposição, de você tem que fazer assim. Não, não. É uma libertação que me dá amor suficiente para eu não querer ferir a ordem do meu Pai Celestial. Eu quero estar com Ele. Voluntariamente. Daniel e os seus amigos estavam na cidade dos homens, mas eles faziam parte da cidade de Deus. O livro mostra a importância dos filhos de Deus sendo luz e sal na sociedade dos homens. Eles não se conformam com essa cultura, todavia lutam de modo adequado contra esse modelo anti-Deus e anti-vida. Não são agressivos, embora não sejam neutros ou passivos. Presta atenção no que eu estou dizendo aqui, queridos. Os membros da sociedade de Deus, eles fazem parte, vivem na sociedade dos homens por um tempo, com uma função chamada embaixadores. Nós não somos, domingo passado nós vimos, nós não somos desta pátria, nossa pátria está no céu. Estamos aqui, fomos resgatados de um império, transportados para um reino, somos membros de uma cultura diferente, de um pensamento diferente. Deus diz: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos são os vossos caminhos. Assim como está mais alto os céus da terra, assim são os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Eu sou um cidadão do céu da terra. Você crê nisso? Crê que você é um cidadão do céu na terra? Cidadão do céu na terra. Muito bem. Então, Daniel era, e os seus amigos eram assim.
Mas eles não se conformaram, não tomaram a forma dessa cultura. Eles não se deixaram ser dominados. Quando o rei colocou lá o seu cardápio para que eles comessem, eles conversaram e disseram: olha, nós não comemos comida sacrificada a Bel, a Nebo, a Cu, nós não comemos comida sacrificada aos deuses. Mas então vocês vão passar fome. Disse: nos deem a comida antes do pecado. Qual era a comida antes do pecado? Eram frutas, eram verduras, eram raízes, eram vegetarianos. Nos deem a comida antes que esta cultura tenha se implantado por 10 dias. E ao cabo dos 10 dias, vocês nos examinam. Olha, não tem dieta que faça isto em 10 dias. Isto é uma prova de confiança que eles estavam tendo no Deus que mostra que as coisas podem ser feitas por Deus e não pelos homens. Eles estavam se colocando à disposição de Deus, dizendo assim: Senhor, muda isso aqui, porque em 10 dias não há vegetal que faça o que fez com eles. O que fez foi o poder da confiança e a glória ficar por cima para Deus, para Cristo, para a Trindade Santa. Na cultura da cidade de Deus, o modelo da governabilidade, presta atenção nisso aqui que eu vou dizer. O governo da governabilidade é a teocracia. Não é a monarquia com um só governante, nem as oligarquias com poucos para seus interesses, nem as aristocracias com poucos notáveis ou os melhores, nem tampouco a democracia, governo do povo, pelo povo e para o povo. Nenhum deles serve para o governo da cidade de Deus. A cidade de Deus é governada por Deus. É a teocracia. O povo de Israel, quando saiu do Egito, era um povo teocrático, onde Deus governava através de juízes, e eles pediram, queremos ser como as outras nações, e Deus deu. E aí veio o que veio, e essa bagunça toda que levou o povo para a Babilônia foi por causa da monarquia que eles estabeleceram. A democracia não é o modelo no reino de Deus. Ela foi engendrada por Clístenes e Péricles, filósofos gregos, mais ou menos contemporâneos de Daniel, com a finalidade de criar um sistema governamental e político capaz de fomentar a revolta dos governantes da terra contra o Messias. O Salmo 2, que nós vamos ler de cabo a rabo, aqui agora, fala desta revolta, desse sistema, esse sistema que é o sistema anticristo. Democracia nunca foi projeto de Deus. E eu vou dar uma palavra daqui a pouco. Vamos lá ver o Salmo 2. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Presta atenção, vamos voltar um pouquinho, só um pouquinho no 2, e ele diz assim: os reis da terra se levantam, os príncipes, os principais, os que governam, conspiram contra Jeová, contra Javé,
contra o seu ungido, contra o Messias, dizendo: o que eles querem? Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Quais são os laços do Senhor Jesus? Amor. Esse é o laço. Vamos romper esses laços de amor. Vamos tirar de nós esta corda com laços de amor que eu amarrei vocês. Vamos tirar isso de entre nós. Rompamos isto. E aí eles dizem: ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. O Senhor, ele diz, é brincadeira. Quem é que vai viver num mundo sem amor? Como é que você pode viver num mundo onde o amor é destituído? É por se multiplicar a iniquidade que o amor vai se esfriar de quase todos. Mas que vida nós vamos ter nesse planeta sem a suficiência do amor de Deus? Eles estão destruindo toda a relação familiar. Eu fiquei impressionado com o vídeo do senador Malta, ele bradando, porque ele é um defensor antipedofilia. Ele está se batendo com força, porque há um sistema querendo implantar em nosso país, por uma governabilidade anticristo, esse modelo de família, de destruição da família. O senador baba, e eu fiquei entusiasmado de saber, porque eu vou dizer uma coisa, assim como Dietrich Bonhoeffer, na Alemanha, no tempo de Hitler, ele se postou, ele foi para os Estados Unidos, levaram-no para os Estados Unidos, juntamente com Niebuhr, com Paul Tillich, outros grandes teólogos, para livrar aquelas mentes maravilhosas de serem mortas na época de Hitler. Mas Dietrich, quando estava nos Estados Unidos, disse: meu povo está sofrendo, eu não vou ficar aqui. E voltou, e conspirou contra os conspiradores, e foi preso, e um mês antes do armistício, ele foi morto. Mas é preferível você morrer por convicção, do que você vender sua alma por tostões, para manter-se bem num mundo de corrupção. Nós não podemos, por Bolsa Família ou por bolsa nenhuma, vender a nossa alma diante de Deus. Nós temos que tomar posições, porque a vida da família está acima, esse é o projeto de Deus, acima do que da sociedade dos homens. Esse é de Deus. Foi a família que Deus criou. Ele não criou sindicato, ele criou família. Versos 5 em diante. Na sua ira, a seu tempo, Presta bem atenção, a seu tempo, na sua ira, na sua indignação, no seu julgamento, a seu tempo. Deus tem tempo. Ele não é um Deus que a ira dele é incontrolável. Ele não leva em conta certas coisas, mas ele, a seu tempo, a sua ira, ele há de falar. Lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Para quem que Deus disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei? Para quem ele disse isso? Quando foi que Deus disse isto? Tu és meu filho e eu hoje te gerei? Na ressurreição, meu filho. Não foi na encarnação. Paulo vai explicar isso no capítulo 13 de Atos. Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. A vida de Cristo ressuscitado é a vida que muda o sistema deste mundo corrupto e corruptível. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão.
Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Preste atenção que isso aqui vai ser no tempo do milênio, viu, queridos? Com vara de ferro as regerá. Ele vai governar esse mundo e esse mundo vai ter 1000 anos de paz. Porque Deus não fez o mundo para ser um caos. E o Satanás não vai vencer o projeto de Deus. E agora? Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho, para que se não irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Depois você gasta tempo nesse salmo. Se tem uma conspiração contra Deus, contra Cristo, Deus vai desbaratar essa conspiração no seu devido tempo e vai libertar. Alguém me criticou porque eu dei uma palavra sobre as eleições de 2014, antes de viajar para a Argentina, e disse que gostava muito da minha pregação, mas que não concordava que os pastores fizessem política no púlpito. Isto é a pura verdade. E não devemos fazer política partidária. E se isso eu fiz, eu quero vir pedir perdão. Eu tenho lutado contra essa ideia. Todavia, não podemos ser omissos como o sal e a luz neste mundo. Se eu não sei que um candidato é quadrilheiro, ladrão, subversivo, bandido, e eu voto nele, a ignorância me concede álibi. Se eu não sei que ele é um pulha, e eu voto nele, porque eu não sei, eu tenho uma desculpa, eu não sabia. Eu não sabia dos seus crimes, mas quando eu sei que o candidato é corrupto, é quadrilheiro, é bandido, e eu voto nele, eu me torno cúmplice dos seus crimes. Eu sou igual a ele. Eu sou tão bandido quanto. Além do que, como arautos, eu não quero usar a palavra profeta, porque isso pode parecer uma certa arrogância, mas como arautos, temos o dever de anunciar aos transeuntes que há um abismo no caminho. Pois neste caso, se nós não avisarmos alguém e ele vier a cair, nós somos responsáveis pela tragédia. Eu vou pedir que coloque Ezequiel, capítulo 33, Ezequiel era profeta na Babilônia, viu? Ele era profeta que estava na Babilônia, quando descreveu isto. Capítulo 33, versos 8 e 9. Se eu disser ao perverso, ó perverso, certamente morrerás, e tu não falares para avisar o perverso do seu caminho, morrerá esse perverso na sua iniquidade, mas o seu sangue eu o demandarei de ti. Mas se falares ao perverso, para o avisar do seu caminho, para que dele se converta, e ele não se converter do seu caminho, morrerá ele na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Você viu? O que ele está dizendo no primeiro versículo aí? No 9? No 8, se eu disser ao perverso, se eu disser àquele que está errando, tem um buraco aí, mas ele não cai, ele vai, se eu disser ao perverso, o perverso certamente morrerá,
e tu não falares para avisar a ele, avisar o perverso do seu mau caminho, ele vai morrer, vai cair no buraco, mas o sangue dele eu vou requerer de ti. Tá? Eu vou requerer de ti. Eu mandei você avisar e você não avisou. Então, eu vou requerer de ti. Agora, se você avisar e ele cair no buraco, é o verso seguinte, ele diz, tu livraste a tua alma. Tu livraste a tua alma. Então, eu vou dizer, Daniel e os seus colegas, eles não ficaram passivos na Babilônia. Eles tiveram que enfrentar o rei. Eu estou com a rainha aqui. Eles tiveram que enfrentar o rei, eles tiveram que enfrentar as circunstâncias. Eles não foram mornos. Eles tomaram posição. Era mais fácil assumir a mentalidade babilônica e não serem perseguidos. Mas eles não se conformaram com essa ideia covarde e escapista. Isso levanta um debate sério. Não é propriamente um preço que temos a pagar, mas uma renúncia a fazer. E essa renúncia tem em vista o terreno e temporal por causa do celeste e eterno. Onde você e eu estamos investindo a nossa vida? Estamos investindo a nossa vida. Onde? Em Babilônia ou em Jerusalém celeste? Isto vai dizer qual é a nossa nacionalidade. Deus é soberano. E Ele me elegeu para uma vida de filho amado. Eu estou comissionado a desempenhar um papel com o caráter do reino e um compromisso de ser servo, que só serve se servir para a glória dele. Para a glória da Trindade, como instrumento da graça plena. Quando nós servimos dentro do nosso chamado apenas para a glória de Deus, seremos motivo de contradição e perseguição dentro dessa cultura humanista, mas seremos bênçãos para o Evangelho. Nós não podemos fazer concessões. Eu vou me permitir dar um exemplo. Eu tenho uma família, o meu avô foi político. Ele foi defensor de princípios políticos na época, como ele fez parte da Comissão dos 13 que redigiu a Lei Áurea. Ele foi um republicano, que foi lamentavelmente o principal defeito dele ter sido republicano. Ele foi defensor da família e foi um homem que, como político, exerceu um papel extraordinário. Mas quando ele foi convertido ao Evangelho, ele era senador da República e tinha a eleição para o próximo ano, para o próximo pleito. Ele renunciou, dizendo: é incompatível para um cristão ser político nesta democracia brasileira. 1908. O que vocês imaginam de lá para cá? Melhorou?
Estamos em plena vigência do desenvolvimento da politização? Melhorou? Lamentavelmente, meus irmãos, é difícil e eu tenho que clamar a Deus pelos políticos cristãos que estão exercendo a função no meio dessa turma de leões, como Daniel na cova. Nós temos que interceder por alguns membros, não todos, porque tem aqueles que vendem a sua postura por uma rádio FM. Mas tem político sério que está aí lutando contra esta ditadura da imoralidade do anticristo. Nós nascemos na cidade dos homens. Fomos moldados pela cultura terrena. Tínhamos um ideal que nos mantinha drogados pela nossa própria glória. Mas por uma razão, além da nossa razão, nós fomos salvos do império das trevas e transferidos para o reino do amor incondicional, por meio de nossa morte e ressurreição juntamente com Cristo, para sermos sal da terra e luz do mundo. Não somos muitos, mas somos o suficiente para fazer a diferença nesse mundo de contradições. Os resgatados da rebelião fazem parte da cidade de Deus. Ainda que os salvos vivam na cidade dos homens por algum tempo, eles não são do mesmo estilo e da mesma cultura dos da cidade dos homens. Nem ainda é dos seus costumes comer a comida consagrada aos ídolos ou fazer uma mistura daquilo que, para eles, é sagrado e santo, com as coisas profanas dessa cultura humanista. Uma das coisas terríveis que Nabucodonosor fez foi levar o sagrado e misturar com o profano. O que nós estamos fazendo? O que nós estamos comendo? Onde nós estamos? Em que coxo nós estamos comendo? A luz não se mistura com as trevas. O azeite não se funde na urina. A graça não faz pacto com as obras. O evangelho do céu nada tem a ver com a religião da terra. Mesmo que um cidadão do céu viva na terra, suas prioridades são díspares da cultura terrena. São diferentes. Ele tem um outro olhar. O olhar dele é para o cordeiro. E a postura dele é de cócoras diante da grandeza de Cristo. Cada cristão obedece a Cristo na medida em que considera a Cristo como o Cristo e de nenhuma outra maneira. Nós não discutimos se o Senhor manda amar o inimigo. Nós não discutimos. Nós não temos outra opção. Mas não temos a opção de comer a comida do inimigo. Nós não temos, e vou voltar a falar esse tema aqui agora, mais uma vez. Eu me furto a comer aquilo que é servido hoje na televisão brasileira. Não porque é proibido, mas porque eu tenho que decidir o que eu vou comer. Se o prato, já disse isso uma vez aqui, eu estou pedindo muito auxílio da minha esposa, porque meu faro diminuiu. Eu não tenho hoje o cheiro tão apropriado como tinha antigamente. Então, para saber se uma comida está estragada, às vezes eu tenho que dizer para ela, cheira aí.
Se ela disser que ela tem um faro de cachorro perdigueiro, ela diz, tá bom, então eu como. Nós precisamos ter acuidade. Ninguém pode forçar os filhos de Deus a comer titica, a comer sujeira, a comer cultura. Deus fez macho e fêmea, e é macho e fêmea, não é mistura. Eu não tenho que comer cultura que mistura, e que quer mostrar que é A e B e C, fazendo com que nós tenhamos uma síntese entre um e outro. Deus é poderoso para mudar a gente. E Ele troca coração de pedra e faz coração de carne. Ele salva pecadores. E não existe classe de pecador que não seja possível ser salva por Jesus Cristo. Eu não sou homofóbico. Eu sou muito bem amoroso de gente. Mas gente do ponto de vista de Deus. E Deus salva a gente, como eu, que não presto para nada, para ser filho dele. Se Ele me salvou, Ele pode salvar a quem que é pior do que eu não conheço. Agora, tentar fazer uma acomodação, eu acho desesperador. Quero terminar essa mensagem hoje com as palavras de Oswald Chambers. O melhor critério para medir uma vida espiritual não são seus êxitos. Não são seus êxtases, mas a sua obediência. A regra áurea para entender as coisas espirituais não é a inteligência, mas sim a obediência. Vou voltar a citar a frase de Chambers. O melhor critério para medir uma vida espiritual não são seus êxtases, mas sua obediência. A regra áurea para entender as coisas espirituais não é a inteligência, mas sim a obediência. Você vai, Daniel, comer essa comida? Senhor Aspenaz. Desculpa, mas nós preferimos morrer a comer essa comida. Se o senhor quiser fazer uma prova conosco, nos dê legume e águas por 10 dias. Contudo, lembre-se, meu irmão, obediência, fruto do medo, da culpa, da vergonha, do interesse, ou do dever, nunca foi e nunca será obediência. Daniel, Misael, Ananias e Azarias jamais obedeceram por causa desses sentimentos adoecedores, mas pelo amor à Trindade Santa. Agora eu pergunto, como vamos nós obedecer? Por medo? Por interesse? Por dever? Por culpa? Por vergonha? Eu me recuso a esse processo. Eu estou disposto a me curvar só por causa de uma coisa: o amor de Deus para com pessoas indignas, para salvá-las e não condicioná-las a um sistema perverso. Que Deus nos dê graça a sermos instrumentos. E volto a dizer, você e eu, que votamos numa pessoa classicamente reconhecida como malversador dos recursos públicos
indica que você e eu fui muito clássico agora, indica que você e eu somos tão bandidos quanto. Nada mais a dizer. Eu não tenho condições mais nem de falar, só para dizer glória a Deus, para nos manter livres e libertos de todo o sistema que escraviza e que é anticristo. Se vocês não viram ainda, como é que chama, Cota, aquela moça que trabalha na Câmara, que está trabalhando contra esse sistema, como é que ela chama, Cota? Damares, por favor. O último vídeo da Damares, procure no YouTube, ela mostrando a cartilha preparada, desde a criança chupando o pipi do outro com 3 anos de idade. Eu estou sendo assim um pouco... Não é dizível. Não é dizível. E isto sendo feito com o aval do Congresso Nacional. Agora, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, gente, isso que está acontecendo agora no país, aconteceu em Israel. Por isso que foram para... Isso estava acontecendo em Israel, no tempo do rei Manassés. Isto que nós estamos falando aqui, não é coisa nova, não. E Deus trabalhou com Israel, com Judá, e levou para o cativeiro. Então, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, eu ouvirei, eu sararei. Eu vou pedir que agora, se for possível, ninguém é obrigado, vida cristã obrigada é um desespero. Fazer as coisas por medo, por essas coisas, isso é horrível. Mas se você tem amor à sua família e ao povo dessa nação, gaste 5 minutos prostrado diante de Deus aqui, orando por essa nação, nesse momento. Se quiser ajoelhar, ajoelhe. Se quiser deitar no chão, deite. Se quiser ficar de cabeça para baixo, fica. Do jeito que você quiser, sentado, como puder. Tem gente que tem joelho que dói. Simplesmente se coloque diante de Deus e clame: Senhor, tem misericórdia de nosso país. Tem misericórdia. E eu ouvirei do céu, e sararei, e farei coisas novas. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.